A paz do Senhor a todos que estão me vendo e ouvindo através desse vídeo. Eu sou a pastora Regina Sampaio, da Igreja Evangélica e Pentecostal Shekinah, de Sepitiba, Rio de Janeiro, Brasil. E eu estou aqui iniciando mais uma série de estudos. Eu já postei no nosso canal, a Glória de Deus, o estudo sobre o que pode nos impedir de entrarmos no reino dos céus, a oração eficaz, e também agora eu vou passar o estudo sobre santificação. E estamos entrando agora na parte 1 do estudo sobre santificação. O Senhor colocou isso no meu coração para trazer a todos que possam, ver esse vídeo, essa série de vídeos que estou gravando esse e vou gravar mais 2, porque o assunto é sério. O assunto é sério. Nós que queremos encontrar com Deus, precisamos nos santificar, porque a Bíblia é bem clara quando diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Por isso, precisamos urgentemente nos preparar. Porque Jesus está voltando. Ele quer levar a sua igreja. O Espírito Santo está aí no coração de todo aquele que aceita Jesus como único e suficiente Salvador. Para quê? Para justamente santificá-lo, prepará-lo para entrar no reino dos céus. Se você ainda não aceitou a Jesus, dê esse primeiro passo. Aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque não tem outro caminho. E aí, permita que o Espírito Santo trabalhe no seu querer e no seu efetuar, quer dizer, na sua mente e nas suas atitudes. Amém? Porque o Senhor vem buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Senhor Jesus, e assim, eu e você temos que andar preparados, temos que estar todos os dias meditando na palavra, meditando na vontade do nosso Senhor, para que nós possamos entrar em acordo com a palavra. Porque se nós dizemos que temos Jesus no nosso coração, ele tem que transparecer na nossa vida. Nas nossas palavras, nas nossas atitudes, aonde nós andamos, certo? Então temos que ter um testemunho de vida para que outros queiram também essa transformação. E aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, 23, vem aqui, Paulo aqui expressou um desejo que ele tinha, com relação aos Tessalonicenses. E também eu posso expressar que é o meu desejo para com a tua vida também. Que diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu ainda quero te falar mais uma coisa. Ninguém sabe o dia da vinda do Senhor. Mesmo assim, temos que nos preparar. Eu não sei o dia, não sei a hora, não sei o mês, nem o ano. Então, eu tenho que me preparar, como se esse dia fosse amanhã. Então, hoje o meu dia tem que ser um dia para a glória e honra do nome do Senhor. Mas há um detalhe. Entre hoje e amanhã, eu posso morrer. E se eu morrer antes do arrebatamento? Eu tenho que estar preparado, na realidade, para meu dia final. Porque se eu estiver preparada para a minha morte, eu conseguirei passar pelo arrebatamento. Porque todo aquele, a Bíblia diz, que todo aquele que morreu em Cristo Jesus, no próprio livro de Tessalonicenses, explica que primeiro vão ser arrebatados os que morreram, que estão no paraíso, porque eles vão ressuscitar, e no ato de ressuscitar, o Senhor dará a eles um corpo renovado. Eles não vão ressuscitar com aquele corpo que pereceu, cheio de doenças e de pecados. Não, um corpo glorificado, assim como Jesus recebeu dele. Só que Jesus é Deus, O nosso não será igual ao dele, será semelhante aos dos anjos, mas já será
um corpo glorificado, maravilhoso, onde eu e você não vamos mais sentir vontade de pecar, muito menos ter doenças, nem choros, nem dores e nem sofrimentos. Mas para isso eu e você temos que estar preparados, como se hoje o Senhor pedisse à nossa alma: o que você tem para entregar para o Senhor, o que eu tenho para entregar para o Senhor. Nós temos que ter para entregar a Ele uma vida santa, uma vida separada. E o que é santificação? É uma palavra que ela vem do grego agiasmos, que significa tornar santo, tornar alguém santo, consagrar, separado do mundo e apartar-se do pecado, a fim de conseguirmos maior comunhão com Deus e servi-lo com alegria. Amém? Então o Senhor, Ele quer que eu e você tenhamos uma vida santa e uma alegria em servi-lo. E só conseguimos isso na santificação. Quando a gente só aceita Jesus como Salvador, mas ainda não dá vazão ao Espírito Santo para Ele trabalhar nesse particular, convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo, mudando o nosso querer e o nosso efetuar, quando não permitimos, porque também isso tem a ver com permissão. O Senhor, quando nós aceitamos a Ele, Ele não nos obriga, Ele vai nos mostrando, a Bíblia vai nos mostrando o que devemos fazer para que haja uma transformação na nossa vida da água para o vinho. Porque Jesus transformou a água em vinho e aquele milagre foi colocado na Bíblia para mostrar que eu e você podemos nos transformar também de uma água insípida, sem sabor, para um vinho e o vinho melhor da festa. Mas isso nos requer de nós santificação. E o primeiro termo, bíblico, o primeiro padrão bíblico de santidade está em Mateus 22, 37, que é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Certo? Quando eu e você amamos a Deus sobre todas as coisas, damos prioridade a Deus, tudo mais é acrescentado na nossa vida espiritual, na nossa vida física, na nossa vida ministerial, que o Senhor vai nos mostrando para o que Ele nos chamou, qual é o chamado que Ele tem conosco, e para a nossa vida social, profissional, financeira, tudo na nossa vida se transforma. Porque estamos priorizando a Deus. Então, quem está se santificando tem que se acostumar a priorizar a Deus, porque se não priorizarmos a Deus, estamos nos enganando e estaremos cometendo o pecado de idolatria. Idolatria não é somente se dobrar diante de imagens, mas é também colocar coisas, profissões, família, a minha própria vida que eu gosto, minha vida profissional, financeira, então, dinheiro, antes de Deus. Ele sabe que eu amo a Ele. Não, eu tenho que primeiro fazer isso. Não, Deus tem que estar em primeiro lugar, porque se você levantou e está respirando, foi porque Ele permitiu. Então você tem que já levantar glorificando o nome do Senhor, agradecendo pela noite de sono e por mais um dia de vida que Ele está concedendo a você. E colocar nas mãos dEle tudo aquilo que você vai fazer durante o seu dia, para que o nome dEle seja glorificado em todos os minutos e você possa dizer: foi Deus que me ajudou a chegar até o final desse dia. Amém? Também, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, no versículo 13, diz que temos que ser irrepreensíveis em santidade. Quer dizer, aquele que está se santificando, ele tem que ser uma pessoa irrepreensível. Não tem que ter pessoas toda hora, chamando a tua atenção. Você tem que saber o que é certo e o que é errado e agir de maneira correta, não no que o povo quer que você faça, mas você tem que agir, sempre fazer o que é certo,
segundo a palavra de Deus. Para sermos irrepreensíveis, também temos que estar nos aperfeiçoando na nossa santificação. Eu tenho 31 anos de serva de Deus e não é por causa disso que eu vou parar. Sou pastora, acabou, não preciso mais me preocupar. Preciso e muito. Infelizmente, tem muitas pessoas que chegam ao ministério pastoral e daqui a pouco desistem de tudo e voltam atrás do chamado valioso que o Senhor lhe deu. Depois de ter tido tantas lutas e vitórias com o Senhor, voltar atrás, eu não entendo e nem quero entender. Não quero, que isso, que coisa horrível. Como Pedro, eu também falo, Senhor, para onde nós iremos? Porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Então eu preciso me aperfeiçoar dia a dia. E como falei, me preparando para a minha morte. Porque se por acaso o Senhor vier antes da minha morte, eu vou. Porque estarei preparada. Porque depois da minha morte, eu não vou poder consertar mais nada. Amém? Não há, para o homem, basta morrer uma única vez e depois segue-se o juízo, né? Então, eu preciso me consertar hoje. Porque eu não sei a que horas eu vou falecer ou se eu vou ser arrebatada antes. Então, tenho que me aperfeiçoar, me santificando todos os dias. Também 1 Timóteo 1,5 diz: a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. É isso que eu preciso ter. Caridade na Bíblia é amor. O amor de um coração puro e não fingido. Quer dizer, o meu amor, primeiro a Deus e depois ao meu próximo, não tem que ser puro, de puras intenções, tem que ser com boa consciência, não estando com segundas intenções com essa pessoa a qual eu estou, né, dizendo que amo, né, em Cristo Jesus, e tenho que ter uma fé não fingida, porque você pode me enganar, eu posso te enganar, mas jamais vamos enganar ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele vê o nosso pensamento, Ele é onisciente. O que vem a ser isso? Ele sabe de todas as coisas. É o único que conhece os nossos pensamentos. Satanás e os demônios não podem fazer nada com relação ao nosso pensamento, a não ser influenciar. Mas dizer que sabe o que eu estou pensando, jamais eles vão poder falar isso. Jamais vão poder falar o que você sabe, o que você está pensando. Mas o nosso Deus, Ele entra no nosso pensamento e sonda Ele no profundo e no oculto. Então não há como nós enganarmos ao Senhor. A nossa fé não pode ser fingida. Também temos que ser sinceros e sem escândalo algum. Jesus até falou que é mister, que é importante que os escândalos venham, até para, né, separar e todos saberem quem é dele e quem não é. Mas ele disse, ai daquele pelo qual vem o escândalo. Esse ai do Senhor causa um calafrio, porque temos que procurar afastar de nós toda aparência do mal. Até coisas que são lícitas, tem coisas que a Bíblia diz para nós fazermos. Diz que ou melhor, não diz para nós fazer, disse lá no passado para profetas fazerem. Como os profetas fizeram várias vezes, derrubando altares, os altares de Baal, dos deuses estranhos, de Astarote, etc. e tal. Será que convém eu agora, pastora, meu esposo, nós chegarmos num local onde presta cultos a imagens de escultura, tem lá, são objetos sagrados deles. Será que convém agora eu fazer isso? Não posso. Sei que não agrada ao Senhor, porque Ele não quer imagem de nada, Ele quer a adoração única e exclusivamente para Ele.
mas isso não convém. Amém? Eu não posso dar escândalo. Se eu preciso ter as portas da igreja em que nós pastoreamos abertas para que o público entre, todas as pessoas queiram estar aqui conosco, adorando ao Deus vivo, eu não posso escandalizar e afrontar pessoas que têm outras religiões. Há liberdade de culto no nosso país, graças a Deus. Eu glorifico o nome do Senhor por ter vários templos para várias religiões. Por causa disso, a nossa igreja evangélica pentecostal Shekinah, assim como todas as igrejas evangélicas que existem no Brasil, podem estar abertas. Então, eu quero ser respeitado, nós queremos que o nosso Deus seja respeitado e assim será. Então, vamos respeitar a crença alheia, certo? Então, não posso dar escândalos dessa forma, não posso dar escândalo com relação à parte financeira, não posso dar escândalo com a minha vida pessoal. Sou uma mulher de Deus, casada com o pastor Irapuã, que é o pastor presidente da nossa igreja. Eu tenho que zelar por este casamento, eu tenho que ser fiel a ele, porque para mostrar que eu sou fiel a Deus, né? E assim ele também comigo, para que nós possamos ensinar aos membros da nossa igreja e a todos aqueles que chegarem para nós pedindo orientação que o adultério é pecado. Temos que estar casados legalmente diante de Deus e dos homens, porque dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então temos que estar casados de forma legal, porque se não estivermos casados de forma legal, estaremos no ato de fornicação e os fornicários não entrarão no reino dos céus. E assim eu estarei dando vazão para aqueles que entrarem na nossa igreja cometam também a fornicação e assim quando morrerem, tendo uma vida de engano, acabarão indo todos para o inferno, incluindo os pastores. Então, tudo isso eu tenho que vigiar. Eu tenho que vigiar, todos nós temos que vigiar e os escândalos têm que estar apartados da nossa vida. Também libertos do pecado tem a ver com um escândalo, como já falei, Romanos 6,18 fala sobre isso. Mortos para o pecado, Romanos 6,2 fala isso, nós vamos daqui a pouco estar lendo. Para servirmos também a justiça para a santificação. O Senhor quer de mim, de você, atitudes de pessoas justas, de pessoas que são corretas diante da face do Senhor, diante do próximo, diante do mundo, diante desse mundo corrompido. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E temos que guardar os mandamentos do Senhor. Quando a Bíblia diz guardar, não é só lá dentro do coração e o resto aqui por fora eu estou escandalizando, como já falei que não podemos. Não, quando eu guardo, eu vou lembrar. E na hora que eu tiver que ter uma atitude e uma palavra de mulher de Deus, assim eu vou agir em conformidade com aquilo que está guardado na minha mente e no meu coração. Amém? Vou agir assim, dentro da minha casa, dentro da minha igreja, no meio das redes sociais, na rua onde eu estiver andando, fazendo compra, trabalhando, fazendo o que tiver que fazer. Eu tenho que viver segundo os mandamentos do Senhor. E tenho que vencer esse mundo. O que é que vence o mundo? É a nossa fé. E tudo isso é pela fé. Você vai ver, não tem como você se santificar se não for pela fé. Porque a nossa carne, ela pede o pecado. Jesus mesmo disse o seguinte: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, se eu não vigiar, eu vou pecar feio, eu vou fazer coisas terríveis, certo? Mas eu estou passando esse estudo justamente porque enquanto eu estou passando para você, edificando a sua vida, eu estou edificando a minha, né? E esses termos todos que eu comentei com vocês, né, sobre santificação, eles descrevem o quê? A operação do Espírito Santo na nossa vida.
né? Mediante o que é a salvação em Cristo Jesus, a qual ele nos libertou de toda a escravidão do pecado. Então, se você quer ser liberto da escravidão do pecado, aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. De repente, você tem um vício. Ah, não, como que eu fumo ainda? Eu bebo, eu me drogo, gosto de um jogo, eu me prostituo, eu sou isso, sou aquilo. Não quero saber o que você é, Deus sabe. Mas você quer transformação? Responda a você mesmo. Você quer essa transformação na sua vida? Quem tem que dar o primeiro passo é você, porque Jesus já está chegando a você. Ele está chegando a você com a palavra dele. Ele está te cercando com laços de amor, dando-lhe escapes e livramentos, porque você já poderia ter sido morto e ido para a condenação eterna. Então, enquanto o Senhor está falando ao seu coração, é porque ele não desistiu de você. Então, você aceita o Senhor Jesus e mostra para ele, são todos esses meus pecados. E você vai me dizer, mas ele sabe isso, mas ele quer dialogar com você. E santificação tem isso. Quanto mais eu me santifico, eu me separo para o Senhor, mais diálogo eu consigo ter com o Senhor. Só de você dizer, eu quero o Senhor porque eu quero mudar a minha vida, eu quero largar todos os meus vícios e os meus pecados, ele já te abraça e te carrega no colo. Então, que hoje você possa pedir a ele, Senhor, me liberta de todos os meus pecados. Mas aí nós vamos ver lá em Romanos, capítulo 6, no versículo 1 ao 14, fala sobre justamente o seguinte, que a graça, porque nós somos salvos pela graça, né? A graça de Deus, a misericórdia de Deus, porque não merecemos. Aí diz que a graça, a misericórdia de Deus não nos deixa permanecer no pecado. Antes nos livra do poder, sabe? Do poder do pecado. Esse é o título do capítulo 6 de Romanos. E assim diz, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Para que a graça seja mais abundante? Quer dizer, está perguntando. Paulo ali perguntava aos romanos, porque havia uma crença entre os romanos que quanto mais eles pecassem, mais dariam a Deus a possibilidade dele ser gracioso para com eles. Gente, isso não existe. O Senhor, ele é gracioso com todos. Ele ama todos nós, mas ele não quer que nós venhamos a viver no pecado para ele continuar sendo gracioso. Ele será gracioso sempre. Eu não vivo uma vida de pecados, mas eu não sou pecadora. Porque tem momentos em que a gente se ira, né? A gente pensa alguma coisa que não devia pensar, né? Faz alguma coisa, às vezes, sem consultar a Deus. Isso é pecado, eu tenho que estar pedindo orientação a Ele o tempo todo. Mas sem querer, às vezes, a gente faz, então a gente escorrega de vez em quando. Então, eu tenho que... A graça dele vai estar constantemente me cobrindo, porque se não for pela graça, eu não conseguirei a minha salvação. Amém? Nem a minha santificação. Aí, continuando, diz... de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Porque quem aceita Jesus passa a ser considerado morto para o pecado, né? Que não sabeis, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade divina, porque no ato do batismo, nós ali declaramos que aceitamos sim ao Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e que a Bíblia passará a ser a nosso livro de regra, fé, prática da nossa vida, certo? Então, naquele momento, no ato da pessoa descer a água, é como se ela estivesse morrendo com Cristo na cruz do Calvário. E quando ela se levanta, é como se ela estivesse ressuscitando com Cristo ao terceiro dia.
E aí, continuando, diz, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem, antes do batismo, antes de aceitar Jesus, foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, em seus desejos, porque a nossa carne, como eu falei, ou melhor, como Jesus falou, né? A nossa carne é fraca, ela pede pecado, não é verdade? Então, que não podemos permitir que o nosso corpo mortal, tá, obedeça aos desejos da carne. Nem tampouco apresentei os vossos membros, né, o nosso corpo, ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? E nós estamos debaixo da graça e não podemos fazer graça. Amado, não podemos. O negócio é sério. Amém? O negócio é bem sério. Certo? O Senhor, ele é gracioso, ele é misericordioso, ele lembra que nós somos pó, certo? Mas ele quer de nós, sabe, a sinceridade na nossa fé nele, a sinceridade na nossa conversão, no nosso andar, tanto para com ele quanto para com o nosso próximo, certo? Aqui, né, nós vemos que o Senhor, ele nos separa das práticas pecaminosas deste mundo atual, tá? Renovando a nossa natureza, segundo a imagem de Cristo, produzindo em nós fruto do Espírito, nos capacitando a viver uma vida santa e vitoriosa de dedicação a Deus. Romanos também, no 12, né? No versículo 1, nos fala algo também muito interessante. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o nosso corpo, ele tem que estar santificado. Amém? Ele tem que produzir fruto do Espírito. Ele tem que se apartar de todo o pecado que vai nos impedir de entrar no reino dos céus. Já voltamos ao estudo lá de trás. Você vê que o Senhor está dando assim continuidade. Ele me deu, o primeiro estudo foi, né, o que pode nos impedir de entrarmos no reino dos céus. E aí, ele vem agora nos mostrando a santificação. E nos mostra o quê? Que nós precisamos apresentar os nossos corpos. Começa por dentro, como eu falei. Mas essa santificação interior, ela tem que ser expressa através dos membros do meu corpo, através do meu corpo. Andando em retidão, me apartando daquilo que a carne pede. Aqui em Gálatas, capítulo 5, diz
como que a gente vai se apartar das obras da carne? Diz assim, Paulo disse para os Gálatas o seguinte: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência, o desejo da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Se você quer uma explicação melhor de cada uma dessas palavras, desses pecados da carne, eu convido você a assistir o meu estudo, principalmente a parte 1 do estudo sobre o que poderá nos impedir de entrar no reino de Deus. Amém? Aí você vai lá e depois que terminarmos esse vídeo agora, e aí você vai lá e você vai entender o que vem a ser cada um desses pecados da carne, para que você possa, com mais conhecimento, se apartar de tudo aquilo que possa estar te impedindo de ter maior comunhão com o Senhor. 2 Coríntios 5, 17 diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mediante a palavra criativa de Deus, os que aceitam Jesus Cristo pela fé são feitos novas criaturas. É como se fosse um novo nascimento, Jesus falou para Nicodemos que necessário era nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Quer dizer, o Espírito tinha que ser renovado, tinha que haver batismo e tinha que haver também da água, pode ser usado tanto como o batismo nas águas, como também a água que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é ela que nos renova, porque ela vai nos mostrando e nos convencendo qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. E não é uma boa, perfeita e agradável vontade dele, assim, autoritária, como se diz, eu vou te castigar. Não. A palavra também diz que tudo que o homem semear, isso o homem ceifará. Quem se castiga somos nós. Entendeu? Quando eu minto, qual é o castigo que eu vou receber? É Deus que vai me castigar? Ele só vai mostrar para mim, eu vou sentir um aperto no coração que o Espírito Santo vai falar: que isso, minha filha, você está mentindo. Mas eu vou colher o fruto daquilo. Por quê? Alguém certamente vai entender e perceber que eu menti. Logo, essa pessoa não terá mais confiança em mim. Eu vou ficar chateada? Vou, mas eu tenho, como disse o próprio Jesus, que se queixa um homem? Queixe-se cada um dos seus pecados. Se tem alguém que não confia mais em mim e confiava e eu vacilei mentindo para essa pessoa, eu estou colhendo o fruto da minha mentira. Não é verdade? E assim os outros pecados, todos eles têm consequências. Todos os pecados têm consequências. E quem recebe essa consequência é o pecador. Mas pela sua própria obra, não foi Deus que jogou aquela consequência, não. É uma coisa natural, como essa que eu acabei de falar, esse exemplo da mentira. Amém? Então,
onde impera o Espírito Santo, não pode haver o pecado da carne. Não pode ser dado vazão. A pessoa, ela tem a natureza pecadora, mas ela vivendo na direção do Espírito Santo, é vivendo na direção da palavra, porque a palavra de Deus foi toda inspirada pelo Espírito Santo. Então ela vai trazer para mim novidade de vida, paz que excede todo entendimento, porque eu vou aprender a esperar no Senhor, eu vou aprender a confiar no Senhor, eu vou aprender a obedecer com alegria ao Senhor e tudo mais. Não só o Senhor, eu vou aprender a conviver bem com o próximo, certo? Porque as leis de Deus não é uma coisa para nós ficarmos reclusos num canto. É afastar do pecado, não das pessoas. Porque senão como que elas vão receber o Evangelho? Como que elas vão observar o que é ser uma nova criatura? Então elas precisam ver na minha vida mudança, transformação, atitude de fé, atitude correta, honesta, para que elas vejam, é assim que tem que andar uma mulher de Deus. Aí olham para um homem de Deus, é assim que tem que andar um homem de Deus. Então é assim que eu também quero andar. Aí vem para Jesus, porque viram a palavra de Deus de forma viva, como sacrifício vivo na nossa vida. Quando nós renunciamos às coisas da carne que são oferecidas todos os dias para todas as mulheres e homens de Deus, e jovens também, crianças, são oferecidas coisas para que nós deixemos o nosso amor a Deus e venhamos atrás de coisas que são ilusão. Não é verdade? Mas aí, com o Espírito Santo nos ensinando através da palavra dele, o que vai acontecer? Vamos conseguir nos separar dos pecados do mundo. Vamos conseguir nos santificar para Deus. Aleluias. Né? E vamos ter uma vida segundo a imagem de Deus. Porque lá no Jardim do Éden, o homem perdeu essa imagem. Que imagem tem de Deus? Uma pessoa que fuma, bebe, xinga palavrão, joga maldição, fofoca dos outros, é encrenqueiro, é brigão, é violento, é roubador, é enganador, é mentiroso. Não tem semelhança nenhuma. Então, a partir do pecado de Adão e Eva, o pecado se instalou no ser humano como uma carga genética. E aí o homem mente, e o homem pratica o pecado, e o homem desagrada a Deus, desagrada ao próximo, até a si mesmo, né? E aí perdemos a imagem e semelhança do Senhor. Para você e eu termos essa imagem novamente, nós tivemos que fazer o quê? Aceitar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Amém? E aí ele começa a nos renovar, né? Segundo a imagem dele, né? E começa a compartilhar da glória dele em nossa vida, para que quando a gente ande no meio do mundo, as pessoas do mundo comecem a glorificar ao nosso Deus, porque vão ver a nossa transformação, as nossas atitudes e vão glorificar que Deus maravilhoso, ó como essa mulher é, ó como esse homem é, ó como esse jovem é, porque Deus está na vida deles. Não é para glória nossa, é para glória e honra do nome do Senhor. Amém? E aí nós vamos experimentando a renovação, nós vamos tendo mais entendimento da palavra, nós vamos conseguindo até nos amansar, né? Porque se antes éramos daqueles que participávamos de brigas, de contendas, desavenças, né? de brigas físicas. Eu nunca briguei, isso daí nunca foi de mim, não é da minha natureza, entendeu? Eu não sei nem o que é brigar, graças a Deus. Nunca, nem quando eu estava no mundo, nunca saí no tapa com ninguém, nunca. Mas tem pessoas que, né, se iram e se brigam, se batem, tem marido que bate na mulher, mulher que bate no marido, e assim vai embora, mas nunca aconteceu, graças a Deus, né? Nunca aconteceu comigo, mas eu sei que isso acontece, até isso é mudado. Mas havia outras coisas que eu precisava ficar mais mansa,
né? E aí o Senhor, na minha ira e tudo mais, o Senhor foi mudando, foi moldando, e certamente ainda tem aquilo que moldar, porque senão ele já tinha me levado, né? Já tinha chegado à estatura de varão perfeito, como diz a Bíblia. Mas como eu ainda não cheguei, e ele ainda quer me usar, tem propósito com a minha vida para edificar a sua vida e de tantos quantos chegarem próximo de mim amando dele, então ainda estou por aqui. Amém? Mas nós estamos sendo santificados dia a dia. É um processo, mas eu tenho que querer este processo. Eu tenho que querer me santificar. Lembra daquilo que eu falei logo no início? Hoje estamos terminando, mas lembra que eu falei que o pecado é como um vício nas drogas, no cigarro e na bebida. O viciado tem que querer largar o seu vício para que o tratamento dê certo. É a mesma coisa. O pecador tem que querer largar o seu pecado para que o tratamento do Espírito Santo dê certo. Ele é o Deus do impossível, ele é o Deus do impossível, mas se eu não quiser, eu já estarei dizendo para ele, eu gosto do pecado e acabou, e não vou largar. Ele vai falar, eu te amo muito, minha filha, mas já que você não quer largar o pecado, o que eu vou fazer? Não é verdade? Então, aí está o segredo. Você precisa querer se santificar. E também o Senhor, né, diz assim, que Ele nos revestirá do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém? Efésios 4, 24 diz isso. Que o Senhor ele vai nos revestir de um novo homem. É como se ele pusesse um outro corpo por cima desse corpo que nós temos. Colocar uma outra vestimenta, uma vestimenta santa, espiritualmente falando, mas que vai brilhar no nosso corpo carnal. Lembra que Moisés, quando subiu no monte para receber as tábuas das leis, ficou lá 40 dias com o Senhor. Quando ele desceu de lá, o rosto dele brilhava da glória de Deus. E assim é o rosto de uma pessoa que está permitindo que o Espírito Santo a santifique. Há brilho, há uma alegria que é santa. A santa alegria do Espírito Santo é derramada nos nossos corações todos os dias. O amor de Deus é derramado todos os dias. E a paz também, que excede todo entendimento. E aí você estará alegrando o coração de Deus. E assim você estará se fortalecendo e se preparando para ver Deus face a face. Eu vou encerrar essa primeira parte aqui para não ficar muito longo. E nós estaremos em breve com a segunda parte sobre santificação. Eu peço, amado, amada, que você possa compartilhar esse vídeo para tantas e tantas quantas pessoas você puder fazer isso. Vamos edificar as vidas. Vamos, levar palavras que venham fortalecer a fé. Porque a santificação é algo possível. Porque nós não vamos nos santificar sozinhos. Nós temos a cooperação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu apresento, Senhor, essas pessoas que estarão podendo assistir esse vídeo, que conseguiram assistir esse primeiro vídeo, Pai querido, com relação à santificação. Senhor, que tudo que o Senhor me colocou, Senhor, nos meus lábios para falar com cada um, que o Senhor venha fazer penetrar no profundo de cada mente, de cada coração, e que cada um consiga guardar isso e ler mais ainda nos
capítulos, nos livros, Senhor, que eu li, que eles consigam ler mais aprofundado, e que aquilo que eu não pude falar, que o Senhor venha revelar a cada um, Senhor, na profundidade, para que todos consigam, no nome de Jesus, essa santificação que é tão necessária a cada um de nós. Senhor, que a tua paz, que excede todo o entendimento, esteja na vida de cada um, que o teu amor, a tua graça, Senhor, que em nome de Jesus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.